Retomando então o nosso estudo da Revista Espírita, nós estamos no mês de fevereiro, 1862, e nós iniciamos o artigo O Espiritismo é Provado por Milagres, lembrando que no encontro passado, Kardec também fez aqui a apresentação para nós daquela nota de boas festas recebida pelo pessoal de Lyon, né? Então ele retribuiu esses votos, trazendo ali uma série de orientações para fortalecer cada vez mais aquele grupo ou aqueles grupos na divulgação e vivência da própria doutrina. E depois nós retomamos aqui com esse novo artigo, que é o Espiritismo é Provado por Milagres. Kardec trouxe a seguinte introdução para nós. Um eclesiástico nos enviou a seguinte pergunta: todos os que receberam de Deus a missão de ensinar a verdade aos homens, provam-na por meio de milagres? Provam-na por meio de milagres. Por quais milagres provais a verdade de vosso ensinamento? Então aqui, está esquentando ainda, Andréia, durante o dia ela melhora. Kardec recebeu essa provocação porque, como a gente viu até no artigo do mês anterior, falando sobre o sobrenatural, aquele religioso trouxe então aquela ideia de que todas as religiões partem de um contato sobrenatural com aquilo que vem de Deus ou do mundo espiritual. E Kardec publicou porque ele achou bastante pertinente, porque da forma como ele aborda, o Espiritismo também se encaixa quando nós entendemos, né, os fenômenos como sobrenaturais. Então, assim como a doutrina espírita, todas as demais religiões dependem desses fenômenos sobrenaturais. E aqui então, do sobrenatural parte por milagres. Então o Espiritismo é provado por milagres. E aí o desafio desse eclesiástico me prova que aquilo que você divulga como sendo uma nova religião tem milagres para poder dar a ela o endosso de Deus. E Kardec então vai trazendo uma série de argumentos, dizendo que não. Primeiro que o milagre, da forma como ele é entendido, a doutrina espírita compreende da forma absolutamente dentro das leis naturais. Portanto, aqui Deus não precisa derrogar as suas leis para provar a sua existência a partir da perspectiva espírita. Então ele vai argumentando a esse respeito. Então, inclusive, aqui logo no início, Kardec coloca que não é a primeira vez que desafiam o espírita a provar que a doutrina espírita é legítima a partir dos seus milagres, né? Então ele vai dizer que não, mas que ela se baseia principalmente nas manifestações dos espíritos. E essas manifestações que são observadas desde os tempos mais antigos, né? Então, a partir do momento em que os espíritos se comunicam, esse é o ponto fundamental, e é desse ponto fundamental que parte toda a sua filosofia. Porque então o espírito se manifesta, ou os espíritos se manifestam, e a partir dessa manifestação nós passamos a conhecer a sua história, a conhecer a sua vida, a entender que ele era então um indivíduo que vivia aqui no mundo físico e agora continua no mundo espiritual, e portanto a imortalidade passa a ser compreendida. E mais do que isso, a forma como ele se encontra, de uma forma mais equilibrada ou desequilibrada, trazendo conhecimentos mais elevados ou mostrando ainda a sua ignorância, a partir daí então vem toda a filosofia, mostrando para nós que o espírito continua sendo o que é no mundo espiritual, trazendo toda a sua diversidade, trazendo a compreensão dessa realidade e, portanto, observando que existe essa continuidade da vida no mundo espiritual a partir do modo como nós vivemos aqui. Então, é uma consequência natural daquilo que nós vivemos aqui no mundo físico. E, portanto, vislumbrar a felicidade passa a ser percebida
de modo diferente, porque ela passa a ser construída aqui mesmo no mundo material. Kardec continua avançando, ele vai desafiando ainda, ou debatendo ainda a respeito dos milagres, e ele coloca assim um detalhe importante, ele diz: há duas coisas no Espiritismo: o fato da existência dos espíritos e suas manifestações, e a doutrina daí resultante, aquilo que nós conversamos agora. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida, senão pelos que não viram ou não quiseram ver. Quanto ao segundo, a questão é de saber se essa doutrina é justa ou falsa. É uma questão de apreciação. Então, portanto, há a necessidade de nós, então, termos contato com essas comunicações e fazermos uma análise. E aí é um ponto bem interessante, porque quanto mais contatos, mais estudos nós temos a possibilidade de desenvolver, maior é a visão que nós temos do mundo espiritual. Quanto menos contato eu tenho, mais limitada é a minha visão, porque eu passo a ter um entendimento do que aquele espírito me relata. Por isso que nós vamos encontrar muitos daqueles que se declaram como espíritas e resumem os seus estudos, por exemplo, nas obras de André Luiz, que são bastante esclarecedoras, sem dúvida nenhuma, mas o mundo espiritual não é aquilo apenas que André Luiz relata. Nós vamos ter nas obras da codificação todos os ensinamentos que vão trazer para nós uma visão sobre os mais variados pontos, o que muitas vezes André Luiz endossa, trazendo para nós exemplos ali, mostrando que essa é uma realidade. Mas é importante que nós estudemos cada vez mais, estudemos com interesse, com profundidade, para termos uma visão bastante mais clara dessa realidade. Ele coloca sobre as manifestações dos espíritos, fala para nós aqui que o espiritismo não é uma doutrina que sai do próprio Deus, ela é uma consequência desse contato com o mundo espiritual e do desenvolvimento desse contato. Ele fala aqui também sobre o milagre, perguntam em que milagre nos apoiamos para julgarmos boa a doutrina espírita. Então é a partir desse ponto que nós vamos então seguir aqui com o nosso trabalho. Foi aqui que nós paramos no encontro anterior. Então, perguntam em que milagre nos apoiamos para julgarmos boa a doutrina espírita. Julgamos-la boa, não só porque é nossa opinião, mas também a de milhões de outros que pensam como nós, porque leva a crença àqueles que não acreditavam, porque torna boas as pessoas que eram más, porque dá coragem nas misérias da vida. O milagre é a rapidez da sua propagação, inaudita nos fastos das doutrinas filosóficas, é ter feito em poucos anos a volta ao mundo e se haver implantado em todos os países e em todas as classes da sociedade. É ter progredido a despeito de tudo quanto foi feito para detê-la, é ter derrubado as barreiras que lhe opõem e encontrar um acréscimo dessa força nessas mesmas barreiras. É isso o caráter de uma utopia? Uma ideia falsa pode encontrar alguns partidários, mas não terá senão uma existência efêmera e circunscrita. Perde terreno em vez de o conquistar, ao passo que o espiritismo ganha em vez de perder. Antes de continuarmos, a gente vai lembrar que é bem diferente da época de Kardec a nossa época atual, em termos de propagação da doutrina. Aqueles mesmos países, aquelas mesmas regiões, aqueles mesmos grupos que, no passado, tinham o espiritismo de uma forma prática, através da mediunidade, porque cada grupo ia ali se fortalecendo a partir da comunicação com os espíritos. Nos tempos atuais nós temos ali uma visão diferente. A doutrina espírita se propaga através dos livros, a doutrina se propaga através de eventos, mas ela não tem mais a força como tinha antes. Tanto que até mesmo na França, como nós já vimos, onde a doutrina espírita surgiu, hoje ela é praticamente inexistente, a não ser pelos próprios brasileiros que ali vivem, como a gente já viu
pequenos grupos ali que vão tentando propagar. Mas para a sociedade francesa, de um modo geral, a doutrina espírita já não tem mais o mesmo peso que tinha antigamente. Então, na verdade, ela começa um trabalho de reconquista. E nós poderíamos até analisar que a doutrina espírita ela se mostra de um aspecto bastante diferente do que tinha antigamente. Antigamente, a mediunidade prática ela era ali o ponto fundamental para a formação desses grupos. Hoje, nós temos a mediunidade de uma forma bastante restrita, onde ela acontece dentro dos grupos espíritas para trabalhos determinados, para centros espíritas, para trabalhos determinados, como de comunicação, como de desobsessão, de curas, etc. Então hoje a gente vai ver um universo bastante diferente. Então aquilo que Kardec trazia para nós, da forma como ela se propagava e da forma como o Espiritismo era conhecido naquela época, é muito diferente da nossa época atual. Nós podemos dizer que o trabalho que ele fez, isso é uma análise que a gente faz, o trabalho que ele desenvolveu naquela época foi um trabalho que infelizmente acabou desmoronando por falta de continuidade, já que ele, através da sociedade, através das publicações que ele realizava, foi um trabalho que simplesmente apagou no momento em que ele acabou desencarnando e a sociedade deixou de existir. E aí então ela vem para o Brasil e começa ali o seu início, a partir dos mesmos métodos, mas nós veremos ali uma doutrina espírita diferente na vivência como acontecia naquela época. Era a França que propagava aquilo pelo mundo todo. Hoje é o Brasil que faz esse trabalho, levando, através dos esforços de muitos brasileiros e através das publicações feitas no Brasil, vão então se divulgando pelo mundo afora. Mas as pessoas vão muito mais se interessando pelo conteúdo dessas publicações do que da vivência como acontecia naquela época. É como se nós tivéssemos ali a mesma filosofia, o mesmo conteúdo, porém por métodos diferentes. Aquele grupo familiar que se reunia em casa para fazer isso tudo, nós praticamente já não vemos mais. Especialmente aqui no Brasil, quando nós temos aquela orientação dizendo que a mediunidade deve ser praticada dentro dos centros espíritas. E que não é recomendável que isso aconteça dentro de casa. Naquela época era o contrário, eles tinham uma vivência diferente. Então a doutrina espírita passou a ser aquela filosofia que era vivenciada por cada grupo quase que de uma forma independente, ela passou a ser quase que uma instituição. E sendo institucionalizada, passou a ser regida por orientações de outros núcleos, né, como federativas, etc, etc. Então, a gente teve uma mudança significativa nesse ponto. Analisar como era a doutrina espírita naquela época e analisar a doutrina espírita hoje é como se nós tivéssemos duas doutrinas diferentes, pela forma como elas são vivenciadas, mas no seu conteúdo, e felizmente se mantém, porque é exatamente essa legitimidade que Kardec comenta aqui. As pessoas aceitarem, as pessoas vivenciarem o efeito disso na vida de cada um. Então o conteúdo é o mesmo, a forma como ela era recebida e propagada era bem diferente. Avançando um pouquinho. Quando o vemos geminar em toda parte, acolhido como um benefício da providência, é porque lá está o dedo da providência. Eis o verdadeiro milagre, e o julgamos suficiente para garantir o seu futuro. Direis que aos vossos olhos ele não tem um caráter providencial, mas um caráter diabólico. Sois livres de ter essa opinião. O essencial é que ele marche. Aqui então era uma daquelas críticas, né, que eram vistas, assim como na atualidade também, infelizmente, bom dia, embaixador, infelizmente, nós vemos, né, aquela propagação dessa visão da comunicação dos espíritos. Vemos então o argumento de que existe uma proibição a respeito da comunicação dos mortos, e se o Espiritismo se baseia naquilo que é proibido nesses livros sagrados, no caso, por exemplo, no Antigo Testamento, significa que ele está violando aquilo que a palavra de Deus diz. E, portanto, ele acaba sendo apontado como sendo uma filosofia, como sendo uma crença que vai contra tudo aquilo que Deus, então,
trouxe para nós aqui no nosso mundo material. Esse é o argumento que é utilizado. Mas aí, simplesmente vemos que o contexto em que essa informação, em que essa determinação foi trazida, isso não é visto. Isso é visto de modo superficial, apenas a partir ali da informação de que é proibido e pronto. O contexto histórico, o contexto social, isso tudo acaba sendo, até mesmo o contexto religioso, acaba sendo desconsiderado. Sois livres de ter essa opinião. O essencial é que ele marche. Apenas diremos que se uma coisa se estabelece universalmente pelo poder do demônio, e malgrado os esforços dos que dizem agir em nome de Deus, isso poderia levar certas pessoas a crer no que o demônio é mais poderoso que a providência. Pedis milagres. Eis um que nos envia um dos nossos correspondentes da Argélia. Aqui Kardec então vai trazer alguns comunicados, Bom dia, Dudu. Então aqui, comunicado da Argélia, Lembrando que a Argélia, ali no norte da África, ela era então uma colônia francesa. E, portanto, a presença da religião católica era muito forte naquela época, mas da mesma forma também, já que o espiritismo se propagava na França, também se propagava nas suas colônias. Então vamos lá. Qual milagre já que foi perguntado, por qual milagre a doutrina espírita se sustenta? Kardec então vai trazer aqui. O Sr. P, antigo oficial, era um dos mais rudes incrédulos. Tinha o fanatismo da falta de religião e antes de Proudhon já dizia: Deus é mau. Em outras palavras, não admitia nenhum Deus e só reconhecia o nada. Ou seja, ele era um ateu convicto, Quando o vi em busca do vosso Livro dos Espíritos, imaginei que ele fosse coroar a sua leitura com alguma elucubração satírica, como era costume de fazer, como era costume seu fazer contra os padres e até contra o Cristo. Então, na verdade, ele pegava os livros religiosos muito mais para encontrar os defeitos e fazer as suas críticas do que para se beneficiar do seu conteúdo filosófico. Porém, com o Livro dos Espíritos foi diferente. Não me parecia possível que um ateísmo tão inveterado pudesse ser curado algum dia, e, no entanto, o Livro dos Espíritos fez esse milagre. Se conhecesseis aquele homem, como eu conheço, ficaríeis orgulhoso de vossa obra e encararíeis o fato como o vosso maior sucesso. Aqui todos se admiram. Entretanto, quando se é iniciado na palavra da verdade, não há de que se surpreender, naturalmente após a reflexão. Então aqui um comentário que foi trazido, Então alguém que combatia, não só não acreditava, mas combatia a religião então predominante, que era o catolicismo, essa pessoa então para de criticar porque ela começa a ver o mundo espiritual de modo diferente. E aquele nada passa então a se revelar por uma outra característica. Kardec segue. Não faz mal acrescentar que o nosso correspondente é um jornalista que ele também professava opiniões muito pouco espiritualistas, e menos ainda espíritas. Teriam ido pegá-lo à força para lhe impor a crença em Deus e na alma? Não, não é provável que ele se prestasse a isso. Fascinaram-no à vista de alguns fenômenos prodigiosos? Também não, porquanto ele nada viu como manifestações, apenas leu, compreendeu, encontrou raciocínios lógicos e acreditou. Direis que estas e tantas outras obras sejam obra do diabo? Se assim é, o diabo tem uma estranha política de dar armas contra si mesmo, e é muito inábil deixando escapar os que ele mantinha em suas garras. Por que não fizestes esse milagre? Sereis então menos fortes que o diabo para crer em Deus? Outra questão, por favor. Enquanto era ateu e blasfemador, aquele senhor estava danado para a eternidade? Sem dúvida nenhuma. Agora que, em vossa opinião, ele foi convertido a Deus por intermédio do demônio, ainda é um danado?
Suponhamos que, crendo em Deus, em sua alma, na vida futura, feliz ou infeliz, ele se torne, em virtude dessa crença, melhor do que era e não adote inteiramente ao pé da letra a interpretação de todos os dogmas, que até mesmo repila alguns deles, ainda é danado? Se disser de sim, a crença em Deus que nada lhe serve. A crença em Deus para nada lhe serve. Se disserdes não, em que se torna a máxima fora da igreja não há salvação? Diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Credes que aquele senhor vacilará entre as duas? Uma o queima, outra o salva. A escolha não parece duvidosa. Aqui nós veremos então, né, o debate de Kardec. Talvez aos olhos de muitos acaba sendo uma argumentação muito uma argumentação incapaz de enfrentar a força das religiões tradicionais que se baseiam na ideia dos milagres, porque nós veremos grandes prodígios relatados nos livros sagrados, e para muitas pessoas esse é o grande sinal da presença de Deus. Quando o Espiritismo ele é apenas debatido no campo filosófico, ele acaba apenas atingindo aqueles que buscam pelo raciocínio compreender. Mas aqueles que são sustentados por uma fé cega, esses argumentos pouco efeito terão. Então a gente vê aqui que, na verdade, o que Kardec procura fazer é debater publicamente, mas a gente vai perceber que para muitas pessoas esse texto vai ter pouco significado. Porque as pessoas ainda assim, mesmo que você fale, mesmo que você debata e tudo mais, é o que a gente vê hoje. Quantas e quantas pessoas são seguidoras de determinadas religiões e elas simplesmente não se preocupam com o campo filosófico. Elas acreditam na força daquilo que é transmitido, como sendo um milagre, como sendo algo sobrenatural. Até a ideia que nós temos, né, de que Deus tem o poder de criar o mundo naquele tempo, na forma como foi descrita, isso enche os olhos porque mostra o grande poder de Deus, que Deus tudo pode, que Deus tudo faz. E aí você fala, mas espera aí, vamos entender que Deus ele não trabalha dessa forma. Dá a impressão de que nós estamos diminuindo o poder de Deus, enquanto que quando você vê apenas os milagres e a capacidade que ele tem de quebrar as leis para realizar esses grandes prodígios, isso é o mais importante. E nós vamos ver também, porque é algo natural para todos nós encarnados, né, seres humanos como um todo. Nós veremos que até mesmo dentro do Espiritismo, o lado fenomenal do Espiritismo, ou fenomênico do Espiritismo, é muito mais importante do que o lado filosófico, em que você estuda, faz leituras, faz reflexões. As pessoas querem ver os fenômenos. Então até mesmo aqueles que se distanciaram das religiões tradicionais e adotaram o Espiritismo, até mesmo dentro do Espiritismo eles seguem para essa direção. Sendo que, na verdade, o Espiritismo vai fazendo com que nós nos desenvolvamos intelectualmente para refletir e debater sobre tudo aquilo que acontece à nossa volta. Então é muito mais fácil simplesmente acreditar naquilo que é muito poderoso e sobrenatural do que vermos a vida da sua forma natural e perceber que ela deve ser construída no seu dia a dia. André colocou, né, nessa época Kardec estava lutando contra leões, né, porque o catolicismo, com o papado e suas ideias, era e ainda é muito forte, né? E sem falar também, André, que naquela época nós estamos falando de um período em que a presença religiosa dessas religiões tradicionais, tanto a Igreja Católica como as igrejas protestantes da época, a gente estava saindo de um período pós-Inquisição. E ao mesmo tempo o lado científico criticando as religiões por tudo aquilo que elas fizeram durante aquele período. E a doutrina espírita surge no meio desse fogo cruzado, dessas agressões que existe de um lado para outro, e ela procurava, primeiro, amenizar e procurar ali entender os dois aspectos, o lado da fé, o lado espiritual, e enquanto ao mesmo tempo o lado racional. Então naquela época era muito complicado,
Hoje o Espiritismo já ganhou o seu status, já ganhou a sua independência, já ganhou a sua condição. Mas naquela época, Kardec estava debatendo com todos, porque o Espiritismo não era visto como é hoje. E até mesmo hoje ele é visto como uma religião, portanto como mais uma instituição, enquanto que naquela época era bem diferente. Ou pelo menos ainda sinto uma ligação com a Igreja, né? Não só pelos séculos, quanto pela educação. Sim, faz parte, né? Nós vivemos num país muito religioso, e por isso então falar de religião é natural. Basta você perceber, por exemplo, quando você assiste a uma sessão do Supremo Tribunal Federal, você vai ver um crucifixo pendurado na parede. E nós estamos falando de um país que é laico, de uma instituição que é totalmente desvinculada com a religião, e ainda assim o símbolo se encontra presente. Então, quer dizer, é muito difícil nós abrirmos mão daquilo que faz parte das nossas tradições. O Brasil é um país muito que tem uma religiosidade muito forte. E nessa religiosidade nós vamos perceber que não dá simplesmente para você trabalhar filosoficamente. Até porque nós podemos dizer que até mesmo nós espíritas temos uma dificuldade muito grande de trabalhar apenas no campo da filosofia. Inevitavelmente nós nos deixamos envolver pelo lado também místico da religião. Por mais que nós resistamos, nós temos ainda ali muitos elementos que fazem parte do nosso cotidiano dentro do movimento espírita. Até mesmo as preces, quando nós fazemos essa conexão mental e conversamos com a quem é direcionada essa prece, nós percebemos que muitas vezes essa prece faz parte de um ritual. E não simplesmente ali essa reconexão, essa conexão com o alto durante aquele trabalho. Porque se não for feito prece, falta alguma coisa. E quando nós começamos a nos sentir assim, nós percebemos claramente que é parte de um ritual, e esse ritual, quando não é cumprido, dá a impressão de que nós estamos fazendo a coisa errada, de que é pecado aquilo que nós estamos fazendo. Observem isso quando vocês tiverem numa atividade, por exemplo, dentro de um centro espírita, que vocês vão ver. Então esse componente religioso, ele está muito presente na forma como nós vivemos o espiritismo hoje. E nós, apesar de nós lermos e vermos os relatos que Kardec vai apresentando para nós da vivência do espiritismo naquela época, na verdade nós não conseguimos entender. É da mesma forma que nós pensarmos como era a vida dos brasileiros na época do século XIX. Aí nós vamos ler e imaginar como eram ali aqueles que viviam em 1800, 1700, veremos nas obras da literatura brasileira, que traz para nós um pouquinho do cotidiano daquela vida, dá a impressão de que nós conseguimos entender, e na verdade não. Porque o nosso modo de vida hoje é muito diferente. Então nós podemos até pensar em algumas comparações, analisar como seria se vivêssemos aquilo tudo, mas na prática, o nosso modo de viver é muito diferente daquela época. Até mesmo no presente, a vida que nós vivemos aqui no Brasil é uma vida muito diferente que se vive em outro país. E aí então quando você faz essa comparação, de você falar, bom, aqui no Brasil nós vivemos assim, eu vou passar um ano vivendo em outro país, nós sentimos claramente o contraste. Então imaginamos quando nós falamos em país diferente, em época diferente, a forma como nós vivemos essa filosofia. Por isso o Espiritismo sofreu muitas mudanças naquela época e nós não vamos conseguir viver de novo. Pelo próprio contexto do Brasil. Hoje um Brasil que tem uma raiz religiosa muito profunda, a doutrina espírita inevitavelmente vai ser envolvida também por essa cultura. E como você colocou, desse gosto, nós vamos ver assim que é inevitável isso tudo. Como eu falo para vocês, isso não tem um lado bom nem um lado ruim. Cada um vivencia a sua espiritualidade de um modo muito particular. Eu não posso tirar de uma pessoa, simplesmente tirar dela tudo aquilo que ela viveu em termos de experiências espirituais dentro de outras linhas filosóficas, dizendo que tudo aquilo que ela viveu estava errado. Porque infelizmente é isso que nós vimos hoje. Quando você se converte para uma outra religião, é assim, esquece tudo que você viveu até agora e passa a viver apenas daqui para frente. Isso é um grande equívoco.
Né? Mas vamos lá, continuando aqui, porque é bem interessante. E a gente vê muitas pessoas vivendo esses conflitos, né? Kardec coloca: tais ideias, como toda nova ideia, contrariam certas pessoas, certos hábitos e mesmo certos interesses, como as estradas de ferro contrariaram os alugadores de cavalos de posta e os que tinham medo, como uma revolução contraria certas opiniões, como a imprensa contrariou os copistas, a imprensa no sentido das máquinas, né, que faziam a impressão de novas obras, né, enquanto que os copistas faziam tudo à mão. Então Kardec está trazendo para nós as diversas revoluções que a sociedade daquela época foi vivenciando. Assim como hoje, né, olha só, a revolução que os celulares trouxeram, comparado com a época em que nós usávamos fichas de orelhões. Quer dizer, essa mudança é uma mudança significativa. Como o cristianismo contrariou os sacerdotes pagãos. Mas que fazer quando uma coisa se estabelece, queiramos ou não, por sua própria força e é aceita pela generalidade? Forçoso é tomar seu partido e, como Maomé, dizer que o que é, deve ser. Que fareis se o Espiritismo se tornasse crença universal? Repeliríeis todos os que admitem? Direis que isso não acontecerá, que tal fato é impossível. Mas o que faríeis se isso acontecesse? Então Kardec vai debatendo, dizendo, olha, né, até porque a gente vai ver isso mais para frente, que ele mesmo coloca que a pretensão da doutrina espírita não é mudar a religião de ninguém. A doutrina espírita simplesmente vai dizer, olha, você é um espírito imortal, tá? E os espíritos estão o tempo todo ao nosso lado, nos influenciando e sendo influenciados. Quando nós morrermos fisicamente, nós vamos para um mundo espiritual muito diferente daquele mundo dogmático que é trazido para nós. Agora, a forma como você se relaciona com Deus, isso diz respeito apenas a você. Mas ainda assim, nós pensamos diferente, porque eu não posso ser católico e espírita. Kardec dizia na época que sim. A doutrina espírita não quer mudar a sua crença. Ela quer apenas te esclarecer a respeito dessa realidade espiritual. Ela não quer saber se você é budista, espírita, se você é budista, se você é judeu, se você é muçulmano. Você, independente do que você acredita, independente da forma como você se relaciona, você vai continuar sendo um espírito encarnado. E a reencarnação, a desencarnação, as influências, as comunicações, elas vão acontecer do mesmo jeito. Mas aí, de acordo com essa cultura religiosa que nós temos, nós mesmos passamos a entender que se eu sou espírita, eu não posso frequentar uma igreja evangélica. Que se eu sou espírita, eu não posso casar na igreja católica. Se eu sou espírita, meu filho não pode fazer primeira comunhão. Porque isso vai contra toda a ideia de que ou eu sou de uma religião ou sou de outra religião. O espiritismo passou a ser uma religião. A Angelina colocou, é difícil entender que orar é uma ligação da criatura com o Criador, através do coração e do pensamento, né? É do Criador com a criatura, exatamente. Então, quer dizer, a prece nada mais é do que um ato em que nós nos sintonizamos com um direcionamento dos nossos pensamentos, das nossas ideias, com o Criador ou com outras entidades a quem nós dirigimos. Mas nós fomos educados de que a prece nós temos que colocar as mãos juntinhas, ficar de joelho diante do altar e fazer aquilo tudo, que se nós não fizermos do jeito certo. Que é bem interessante para a gente ter uma ideia, Angelina, do que você colocou. Imaginemos assim, aquela mãe, aquele pai está fazendo a prece e de repente uma criança faz um comentário no meio da prece. Aí a criança leva uma bronca, o pai vai dizer assim, não atrapalhe enquanto eu estou rezando. Sendo que a prece, na verdade, é uma conversa da pessoa com Deus, e isso não muda a realidade dela. Nada impede que ela interrompa naquele momento essa conversa com Deus, dê atenção ao filho, fale alguma coisa e depois ela retome. Mas para nós é assim, se eu comecei eu não posso terminar. Não me atrapalha.
inclusive dando bronca no meio da prece, né? O que é uma absoluta contradição. E tem até uma visão que é bem bacana, que eu achei nessa parte de naturalidade da nossa relação com a espiritualidade. Eu tenho um vídeo que é muito bacana, que circula nas redes sociais, que mostra um padre que está fazendo sermão durante a missa. Aí aparece um cachorrinho e começa a pular na perna dele. E as pessoas ficam naquela expectativa: o que será que ele vai fazer? Será que ele vai dar bronca no cachorro? Será que ele vai parar de fazer a prece? Ele começa a acariciar o cachorro e continua falando. Da forma mais natural do mundo, quer dizer, você percebe que a nossa relação com Deus, com o mundo espiritual, não é uma relação ritualística, é uma relação absolutamente simples, natural, faz parte do nosso cotidiano. Não é algo que eu tenho que parar de viver para poder fazer aquele momento, e nós aprendemos isso por causa do rigor, por causa da sistematização da nossa relação com o mundo espiritual, né? Andréa colocou, né, até porque não é a religião que nos determina, e sim a maneira como agimos e seguimos daquela religião. E até porque também a gente vai lembrar sempre que uma religião é uma filosofia de vida. Importante a gente guardar essa ideia. Aquela religião vai me mostrar, ela não vai determinar, ela vai me mostrar qual é a melhor forma que eu posso viver para me tornar uma pessoa melhor e mais feliz. Se essa religião me completa, me satisfaz, ela é aquilo que eu preciso. Se ela me traz um aspecto e outro tipo de filosofia me completa, eu vou fazer a mesma coisa. Porque o que importa não é eu ser adepto de uma religião. Isso não vai mudar quem eu sou. Mas é a forma como eu vivencio os seus ensinamentos que vão determinar exatamente que tipo de pessoa eu me tornei. E é difícil para nós aceitarmos isso. Entendemos porque a nossa mente foi condicionada desde os tempos mais antigos a vivermos com nesse caminho de apenas uma religião, de apenas uma doutrina. O me colocou, né? Acho que Deus ficaria mais satisfeito se o filho fosse atendido. Pois é. Quantas vezes foi assim, né? Me lembro uma vez também de uma cena em que uma criança jogou a Bíblia no chão. A mãe bateu no filho porque não se faz isso com a palavra de Deus. E a gente pensa, né? Poxa vida, como nós somos ainda tão pequenos na compreensão do que é o amor de Deus e como nós nos relacionamos com Ele. Vamos lá. Avançando, então aqui. Pode-se deter esse impulso? Para isso seria preciso deter não o homem, mas os espíritos, e impedi-los de falar. Queimar não o livro, mas as ideias, impedir que os médiuns escrevam e se multiplicam. Um dos nossos correspondentes nos escreveu de uma cidade do departamento de Tarn. André colocou, né? Mas foi o que ela aprendeu e está repassando, né? Ainda não aprendeu certo. Pois é, exatamente isso. É aquela ideia, né, do rigor que nós aprendemos. Então, por isso que mostra, né, que no mundo espiritual, quando nós falamos que a religião dos espíritos é o amor, até mesmo no mundo espiritual nós vamos ter essa dificuldade. Né? Os amigos que nos acompanham no nosso trabalho percebem isso também, né, que a visão que nós temos de uma religião, ela é levada conosco mesmo no outro plano. Nós passamos a viver esses mesmos rituais, essas mesmas preocupações, as mesmas leis. Nós não conseguimos ter essa independência de vivermos simplesmente como espíritos, e como espíritos que somos, nos relacionamos com Deus e com os demais espíritos. A gente vai lembrar Filomeno de Miranda, quando ele comenta, né, daquele grupo de mulheres que frequentam ainda a igreja, mesmo estando desencarnadas, participam dos cultos religiosos. E nós vamos encontrar isso no mundo espiritual de monte, porque tudo aquilo que nós acompanhamos, bom dia, dona Miriam, aquilo que nós acompanhamos nos livros, são livros que são escritos por espíritos, como lembra o Dr. Bezerra, né? Espíritos espíritas. Portanto, esses livros nos trazem uma visão espírita do mundo espiritual. Mas se nós lermos, por exemplo, tivermos ali, né, a possibilidade de publicar um livro que fale sobre o mundo espiritual,
escrito por pessoas de outras religiões, um católico, um evangélico, eles vão mostrar para nós um outro mundo que nós não conhecemos. Porque dá a impressão de que aquilo que André Luiz, Filomeno de Miranda, outros espíritos trazem para nós, dá a impressão de que nós passamos a ver o mundo espiritual de uma forma completa e nós não vemos. O mundo espiritual, por exemplo, na Itália, que é um país essencialmente católico, o mundo espiritual em Israel, que é um país essencialmente judeu, um mundo que é visto, por exemplo, na Turquia, que tem uma força islâmica muito forte, o mundo espiritual nesses países é um mundo completamente diferente daquele que nós lemos nos livros. Lá nós vamos encontrar os espíritos vivendo com muita força essas religiões, mesmo estando desencarnados. Eles vão continuar praticando, se vestindo, participando dos rituais de suas crenças, mesmo estando desencarnados. Então não nos iludamos acreditando que o mundo espiritual é aquilo que os espíritos trazem para nós. Não no sentido, eu falo, não no sentido estrutural e dinâmico, eu falo no sentido de conduta dos espíritos, de crenças dos espíritos. Porque nós vamos acompanhando ali as histórias que vão sendo contadas, os espíritos se vendo como desencarnados, os espíritos se vendo ali, participando das atividades em que outros grupos espíritas, centros espíritas estão envolvidos. Mas se nós formos para essas outras regiões, para esses outros países, nós veremos um outro mundo espiritual. Em que sim, temos ali os espíritos esclarecidos, trabalhadores, os espíritos que são orientadores e tudo mais, os guias espirituais, mas nós veremos a massa dos desencarnados com um pensamento muito voltado para tudo aquilo que eles viveram até então. Creiam nisso, não imaginem que André Luiz descreveu para nós, por exemplo, o mundo espiritual a partir da visão de um outro país. Como nós imaginamos, ou como vocês imaginam, que é o mundo espiritual para os chineses? Chineses desencarnados. Dá a impressão de que eles estão ali, não, vamos para o centro espírita, vamos ali conhecer a obra de Kardec, nada disso. Eles vão estar presos dentro de suas crenças e suas culturas. E eles vão se desprendendo dessa realidade espiritual, avançando o entendimento mais amplo, de um modo também muito diferente daquele que nós estamos aqui. Nós espíritas brasileiros, por exemplo. Eu comento com vocês assim, né, que as religiões, elas vão representar faces diferentes de uma montanha. Então imaginemos que Deus se encontra no cume, no ponto mais alto. E todos nós, cada um de uma religião, vai escolher uma face da montanha. Eu vou escolher a face norte, o outro vai escolher a face leste, porque nós estamos subindo por caminhos diferentes, mas estamos subindo. Nesse caso, nós aqui, brasileiros espíritas, estamos avançando na nossa espiritualidade a partir desse conjunto de ideias. Se nós formos para outros países, eles também estão crescendo, mas a partir de outros conjuntos de ideias. Pensando completamente diferente do modo como nós pensamos. Lembrem do livro Transição Planetária, quando houve, né, aquele tsunami em 2004 lá em Sumatra, com aquele monte de gente desencarnando, e aí então os espíritos descrevem para nós quantas e quantas caravanas de outros países, de socorristas, estavam lá presentes dando assistência, se vestindo como muçulmanos, como católicos, religiosos dessas religiões. E se formos conversar com eles, será que eles vão falar das mesmas coisas que nós falamos aqui no Brasil? Eles estão se espiritualizando, mas caminhando por outro lado da montanha. E quando nós estivermos bem avançados nesse campo espiritual, nós passaremos a nos encontrar nessas faces mais altas. Mas enquanto estamos aqui no início da nossa jornada, a gente nem se reconhece. Não dá nem para perceber que nós estamos ali seguindo para o mesmo caminho. Tanto que eu vou dizer para você, olha, o caminho que você está subindo está errado, hein? É o meu caminho que é certo. Se eu fosse você, eu subiria por aqui. E ele vai dizer, não,
Esse é o caminho certo. E a gente vai ficar discutindo para ver quem vai subir pelo lado certo, sendo que todos estão subindo. É bem interessante isso. A mãe me colocou, né? Eu me conecto com o Pai caminhando, trabalhando, conversando, sem ritual nenhum, né? E não sinto culpa nisso. E nem deve sentir. Porque o que faz da gente aquele indivíduo mais próximo de Deus é o nosso modo de viver, não aquilo que nós acreditamos. O que nós acreditamos nos ajuda no nosso modo de viver. Mas não é aquilo que eu acredito que vai me tornar alguém melhor, mas é viver aquilo tudo. Jerusa colocou, né, Deus do Velho Testamento, nervoso, punitivo, com muitas características humanas, né? Era o chamado general dos exércitos, né? Quando eu era evangélico tinha uma música que a gente falava que o exército de Deus vai prevalecer. O exército de Deus, olha só a imagem como nós colocamos Deus, né? E por isso que quando os Espíritos colocam para nós que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e a gente sempre comenta nos estudos como isso é enigmático para nós, como nós estamos distantes de compreender a natureza de Deus, né? Uma me colocou, né, mas já entrei em uma sinagoga, frequento cerimônias budistas, entre igrejas também, né? Então, isso parece uma contradição. Cada um busca, né, se satisfaz, né, na relação com Deus do modo que faz mais feliz. Isso é que importa para nós. E mesmo assim, já conversando com colegas espíritas a respeito daquilo que Kardec coloca, ele vai dizer, olha, não sei se eu concordo com isso. Porque acaba tendo ali uma série de contradições entre aquilo que a doutrina espírita traz e aquilo que a pessoa vivencia. Agora é claro, né, que quando você passa a ocupar uma posição de dirigente dentro do centro espírita, é necessário que você tenha um conhecimento, né, e uma ligação com o espiritismo diferente das pessoas de um modo geral. Tanto que Kardec ele era espírita e apenas espírita. Ele, sendo divulgador, seria até uma contradição ele trazer ali aquilo que o espiritismo traz, né, mostrando ali a independência que a vivência espírita tem de qualquer prática ritualística, vivendo rituais. Mas ele dizia que aqueles que frequentavam a sociedade parisiense eram pessoas que, muitas vezes ali durante a reunião, a pessoa parava, fazia a prece do jeito dela. Tinha ali suas práticas, a gente vai estudar sobre isso. Ali por volta de 1866, mais ou menos, Kardec traz esse comentário, né? É por isso que temos dificuldades em aceitar o Deus de amor e não da guerra, né? Pois é. É aquele Deus que diz, né, que se você não fizer, você vai para o inferno. Por isso que essa ideia ainda do inferno prevalece, né? Vamos só finalizar aqui então, Kardec vai concluir esse trecho antes de trazer aqui algumas mensagens dos Espíritos. Então vamos lá. Um dos nossos correspondentes nos escreveu de uma cidade do departamento de Tarn. O departamento de Tarn é como se fosse uma cidade dentro de um estado, né? Então ele chama de departamento. Nosso cura, lembrando que o cura era o religioso, o sacerdote, né? Que era o responsável por aquela comarca, vamos dizer assim. Nosso cura fez a propaganda por nós. No púlpito, lança impropérios contra o espiritismo, que, diz ele, não passa de obra do demônio. Quase que me apontou como sumo sacerdote da doutrina em nossa cidade, o que agradeço do fundo do coração, pois assim ele me fornece ocasião para falar do assunto com aqueles que ainda não o conhecem e que me abordam para saber o que é. Hoje os médiuns abundam entre nós. Kardec comenta, o resultado é idêntico em toda parte onde quiseram gritar contra. Atualmente a ideia espírita está lançada. É acolhida porque agrada. Vai do palácio à choupana e se pode julgar do efeito das tentativas futuras pelas que têm sido feitas para sufocar. Em resumo, para se estabelecer, o Espiritismo não reivindica a ação de nenhum milagre, não quer mudar nada à ordem das coisas, procurou e encontrou a causa de certos fenômenos indevidamente reputados de sobrenaturais.
em vez de apoiar-se no sobrenatural, o repudia por conta própria. Dirige-se ao coração e à razão. A lógica lhe abriu o caminho. A lógica o conduzirá a porto seguro. Isso é uma antecipação da resposta que devemos à brochura do cura Morronzot. Deixemos agora que falem os espíritos. Apresentada a questão acima, eis algumas das respostas obtidas por meio de diferentes médiuns. E aqui depois então ele vai trazer para nós aqui várias mensagens para reforçar aquela ideia de que o espiritismo não depende de milagres para existir. Agora, diferentemente do que acontece, nós veremos, né, que os milagres são necessários, os testemunhos de milagres são necessários. Vamos lá. Venho falar-vos da realidade da doutrina espírita e contrapô-la aos milagres, cuja ausência parece servir de arma aos seus detratores. Necessários nos primeiros tempos da humanidade, com vistas a chocar os espíritos que importava submeter, quase todos os milagres são hoje explicados pelas descobertas das ciências físicas e de outras ciências, tornando-se inúteis agora e até perigosos, pois suas manifestações só despertarão a incredulidade e a zombaria. Enfim chegou o reino da inteligência, não ainda na sua expressão triunfante, mas nas suas tendências. Que quereis? Ver novamente as varinhas transformadas em serpentes, os enfermos se erguem e os pães se multiplicarem? Não. Não vereis isso, mas vereis os incrédulos se enternecerem e dobrarem os joelhos, enrijecidos diante do altar. Esse milagre vale bem o da água a brotar do rochedo. Vereis o homem desolado, vergando ao peso da desgraça, deixar de lado a pistola carregada e exclamar: meu Deus, sede bendito, porque a vossa vontade eleva minhas provas ao nível do amor que vos devo. Enfim, por toda parte, vós que bateis os fatos com os textos e o espírito com a letra, vereis a luminosa verdade estabelecer-se sobre as ruínas dos vossos mistérios apodrecidos. Aqui o espírito Lázaro, a senhora Costel é a médium. Próxima mensagem. Nenhuma de minhas últimas meditações, se não me engano lida aqui, demonstrarei que a humanidade está progredindo atualmente. Numa das minhas últimas meditações, se não me engano lida aqui, demonstrarei que a humanidade está progredindo atualmente. Até o Cristo, ela tinha um corpo. Era por certo esplêndida, tinha tido esforços heróicos e virtudes sublimes. Mas onde estava a sua ternura, a sua mansietude? Haveria a respeito muitos exemplos na antiguidade. Abri um poema antigo. Onde a mansidão? Onde a ternura? Encontrareis a sua expressão no poema já quase inteiramente cristão, da Dido de Virgílio, espécie de heroína melancólica, que Tasso ou Ariosto teriam tornado interessante nos seus cantos cheios de alegria cristã. Aqui ele faz uma referência a textos da literatura clássica, né? Então, como a gente tem pouco contato, a gente não compreende exatamente o que ele quer dizer. Cristo veio, pois, falar ao coração da humanidade. Mas, como sabeis, o próprio Cristo disse que tinha vindo em carne no meio do paganismo e prometeu vir no meio do cristianismo. Há no indivíduo a educação do coração, como há da inteligência. O mesmo se dá com a humanidade. Assim, o Cristo é o grande educador. Sua ressurreição é o símbolo da sua fusão espiritual em todos. O Cristo não vem mais fazer milagres, vem falar ao coração diretamente, em vez de falar aos sentidos. Passava adiante dos que pediam milagre no céu, e alguns passos à frente improvisava seu magnífico sermão da montanha. Aos que ainda pedem milagres, o Cristo responde por todos os espíritos sábios e esclarecidos,
credes mais nos vossos olhos, nos vossos ouvidos, nas vossas mãos que no vosso coração? Minhas chagas atualmente estão fechadas. O cordeiro foi sacrificado, a carne arruinada, o materialismo vil. Agora é a vez do Espírito. Deixo os falsos profetas. Não me apresento ante os poderosos da terra, como Simão o mágico, mas vou aos que realmente têm sede, fome e sofrem no coração, e não aos que são espiritualistas apenas como verdadeiros e puros materialistas. Aqui Lamennais, trazendo aqui do Senhor Didier, também essa mensagem, né? Então isso mostra até mesmo a das fases, né, da doutrina espírita, que no início era uma doutrina que vinha através dos fenômenos, as pessoas participavam das reuniões para verem as psicografias, para verem as novidades e revelações do mundo espiritual. Hoje a doutrina espírita nós estudamos, nós lemos, nós compreendemos e vivenciamos. Mas para muitos ainda, para aqueles que estão começando, o espiritismo ainda é descrito como uma filosofia, uma religião que tem as práticas fenomênicas, que tem ali os fenômenos mediúnicos. E para essas pessoas, se não há esses fenômenos, não há como você ser espírita. Tanto que muitas vezes a pergunta é: você é espírita e você não frequenta centro espírita? Mas não é lá que as coisas acontecem? Vem exatamente a ideia que nós já conversamos sobre a influência da religião. Você só consegue viver a sua religião se você participar do culto dentro do seu templo. O centro espírita acabou virando um templo religioso. E, na verdade, o espiritismo nada mais é do que uma filosofia que dirige as suas ações e o seu entendimento sobre a sua realidade como espírito imortal, como espírito reencarnado que é. Temos aqui ainda, meus amigos, algumas mensagens que a gente depois vai ler. Na verdade, falta bem pouco aqui, né? Mas são duas mensagens que vale a pena que a gente lê com calma. Então, vamos deixar para o próximo encontro, então. Deixa eu ver aqui, uma, duas. Vamos deixar para o próximo. Depois aqui vem uma fábula espírita, O Vento, que vem através aqui de uma poesia, e depois a reencarnação na América, que vem aqui Kardec falando de que forma que a ideia da reencarnação é vista nos Estados Unidos, né? Que ele chamava de América. Depois, Novos Médiuns Americanos em Paris, vai falar do senhor Douglas Home, por exemplo. E aqui, mais para frente, vai ser bem interessante, vai ser bem informativa para nós esse próximo conteúdo. E depois uma subscrição em favor dos operários lionenses, mais uma vez falando dos grupos de Lyon, né, que costumam aqui entrar em contato com Kardec, né? Então vai ser muitas notícias, né, aos espíritas parisienses que enviaram 500 francos para os pobres de Lyon. Então aqui também trabalho de caridade, né? E depois ensinos e dissertações espíritas. Então tem bastante coisa para a gente ver aqui. Então vamos deixar aqui essas duas últimas mensagens para a gente ler com calma. Uma é de Baluzzi e a outra assinada por Santo Agostinho. Então as duas mensagens que serão aqui as próximas que nós vamos ler na semana que vem.